Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 1 da Teoria da Administração 2, onde agora, dando continuidade ao que havíamos conversado na nossa primeira aula dessa unidade, vamos conversar um pouquinho sobre a evolução do pensamento administrativo. Bem, com a evolução do pensamento humano, e aí há algumas conquistas, e a maior delas, até esse momento que nós estamos conversando da história, a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela possibilitou que nós saíssemos de uma produção, então, muito individualizada, sob encomenda, para uma produção em massa. Os antigos senhores feudais, eles, no final do regime feudal, eles tinham grande quantidade de dinheiro, grandes fortunas. E essas fortunas, então, ela foi usada nas cidades para abrir pequenos e médios negócios. Então, a gente está falando aí de aberturas de indústrias para o início de uma vida, agora não mais no campo, mas o princípio de uma vida em cidade. E aí, essas pessoas que foram repassadas do campo para as cidades, através do êxodo, elas precisavam também de espaço para trabalhar, vender sua força de trabalho, né? E essas empresas, indústrias que estavam crescendo, empregavam esse contingente grande de pessoas. Entendemos? Pessoas sem a mínima qualificação profissional, porque antes elas trabalhavam com foice inchada, e agora elas estão trabalhando no espaço industrial que está surgindo. Então, muitas pessoas analfabetas, sem qualificação. E aí a gente vai ver que 1800, no final de 1800, a gente tem na história do pensamento administrativo uma figura marcante chamada Frederick Wilson Taylor. Taylor, ele vai propor, e não na Europa, mas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, ele vai propor a um conjunto de donos de indústrias formas de melhorar o lucro. Então, nós estamos falando de um período pós regime feudalista. Esse período pós-regime feudalista a gente vai chamar de regime capitalista. Então, ainda no feudo nós estamos numa visão pré-capitalista. Depois do regime feudal nós entramos na ideia de um regime capitalista. Esse regime capitalista, então, com incremento de indústrias nas cidades, a exploração do carvão coque para, então, a máquina a vapor. E nos Estados Unidos, a gente vai ver que a indústria, ela toma forma e corpo muito mais rápido e de forma qualitativa do que na própria Europa, berço da Revolução Industrial. E aí, Frederick Wilson Taylor, ele chega numa indústria, na Midvale Steel, e diz: olha, eu tenho uma forma de fazer com que vocês aumentem os lucros. E é aí que a gente começa uma conversa sobre a administração enquanto ciência. Lá na nossa apostila, vocês vão ver que as abordagens da administração nos remetem a estudos das correntes, ou seja, abordagens ou escolas do pensamento que tratam da administração como um campo sistematizado do conhecimento
e pode ser segmentado em 3 grandes blocos, interdependentes. Um bloco onde a gente tem ideias prescritivas, normativas, um outro explicativas e descritivas, e um outro e último bloco com uma visão mais crítica. Com relação ao primeiro bloco, onde a gente vai identificar uma abordagem mais prescritiva e normativa, inicialmente a gente vai ver a administração clássica. A administração clássica, que é estritamente formal. Formal porque ela é baseada na ideia em que o espaço organizacional tem como elemento principal a tarefa e não o empregado. Tá? Ou seja, quando Taylor começa seus estudos, lá na administração clássica, e a primeira escola deste período é a escola da administração científica de Taylor. E por que a gente vai trazer o termo científico? Essa escola, ela passa a ser a escola científica de Taylor em função de que nesse momento começam a ser usados métodos de trabalho vinculados à tarefa, ao estabelecimento de um tempo padrão para a realização da tarefa, bem como Taylor começa a fazer um estudo onde ele transforma, e aí nós observarmos que a visão é uma visão estritamente científica, porque Taylor transforma o espaço industrial em um grande laboratório, aonde ele vai testar, a partir das pessoas, formas de se estabelecer tempos capazes de reduzirem esforços físicos, ou seja, desperdício de movimento e desperdício de tempo. Nessa vinculação de desperdício de tempo e desperdício de movimento, essa escola então vai ser chamada de Escola Científica do Taylor, voltada para os estudos do tempo e dos movimentos. E que o Taylor faz inicialmente? Ele entra com uma proposta de organização da produção. É necessário que se organize o espaço industrial para se obter uma maior eficiência e maior eficácia. Esses dois termos nós vimos exaustivamente no semestre passado, na teoria da administração 1, aonde a gente identificou que a eficiência era usar o máximo dos elementos de produção, e atingir uma produção de fato com o mínimo recurso, ou seja, o mínimo dispêndio de dinheiro, o mínimo dispêndio de tempo, o mínimo dispêndio de mão de obra. Então essa redução dos recursos vai nos dar, e a execução da tarefa vai nos dar a ideia de que aquela tarefa foi de fato executada com eficiência. Tá? E nessa segunda aula eu finalizo dizendo que os estudos de Taylor, eles começam a ter uma característica eminentemente científica, porque Taylor ele vai usar métodos quantitativos e ele vai
metrificar a produção. Então ele vai, através de um cronômetro, ele vai observar o tempo em que a tarefa é desenvolvida, ele vai fazer várias mensurações até identificar, nesse primeiro momento, um tempo padrão. E por que um tempo padrão nessa visão da administração científica? Bom, ele tinha uma ideia inicial: redução dos custos e aumento do lucro. E como é que se aumentaria o lucro? Ele disse: uma forma que nós temos para efetivamente aumentarmos o lucro é atacarmos os problemas dos salários. E o que aconteceu naquele momento? Nós tínhamos uma indústria que não identificava a tarefa dos seus operários. Ou seja, aquele operário que, uma hipótese, produzia 10 peças em 10 minutos, ganhava o mesmo que o operário que produzisse a mesma peça, mas ele produzia, digamos, 8 dessas peças nos mesmos 10 minutos. Ou seja, uma diferença de 2 peças. Ou aquele que produzia muito além, ele produzia 15 peças em 10 minutos. Indiferente se ele produzisse 8, se ele produzisse 10, ou se ele produzisse 15 em 10 minutos, ele ganharia o mesmo salário por peças produzidas. E aí Taylor, ele vai dizer: um dos nossos grandes problemas é o ataque aos salários. Os salários eram pagos sem se observar a quantidade de dispêndio de tempo e de movimento desse operário. E aí nasce, a partir de estudos científicos feitos por Taylor, nasce o tempo padrão para produção. Na próxima aula, então, pessoal, a gente dá continuidade a essa explicação deste primeiro momento da abordagem clássica da administração.